Ao longo da história bíblica, Deus sempre deixou claro que sua presença não é automática nem incondicional no sentido humano. Embora ele seja onipresente, há ambientes espirituais, escolhas morais e estados de coração nos quais sua presença protetora e a companhia dos anjos não permanecem. Antes de continuarmos, deixa eu te oferecer uma bênção. Para você que tem o desejo de se tornar um grande pregador da palavra, que quer aprender a criar sermões poderosos, vencer a timidez e apresentar seus sermões de forma eloquente e poderosa, eu preparei para você o e-book 5 Pilares de um Sermão Poderoso. Um e-book completo para te ensinar a pregar de forma simples, prática, rápida e bem objetiva. Comprando o e-book, vou te dar de presente o e-book em áudio para você ouvir enquanto trabalha. O valor é irrisório, apenas R$ 19,90, e você pode parcelar no cartão de crédito ou pagar via Pix. Aprenda a pregar de uma vez por todas. Adquirindo esse e-book, você estará contribuindo com o crescimento deste canal na pregação do Evangelho. Para comprar o seu, clique no link que está logo abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Essa verdade é desconfortável para muitos, mas é claramente ensinada nas Escrituras e confirmada pelos escritos de Ellen G. White. O título deste estudo não é simbólico nem exagerado. Existem, sim, lugares espirituais e morais onde Deus e seus anjos não entram, e quando o ser humano escolhe permanecer nesses ambientes, ele fica só, exposto às consequências de suas próprias decisões. A Bíblia ensina que Deus é santo e que sua presença está ligada à reverência, à obediência e à submissão à verdade. Em Isaías capítulo 59, verso 2, está escrito que as iniquidades fazem separação entre o ser humano e Deus, e que os pecados encobrem o rosto do Senhor para que não ouça. Esse texto não afirma que Deus deixa de amar, mas que sua comunhão é rompida quando o pecado é mantido de forma consciente. Ellen G. White comenta esse princípio em Caminho a Cristo, página 95, ao declarar que nada separa mais rapidamente a alma de Deus do que o pecado acariciado e não confessado. O primeiro ambiente onde Deus e os anjos não entram é o lugar da desobediência deliberada. Não se trata de quedas ocasionais ou fraquezas humanas, mas de escolhas conscientes feitas contra a luz recebida. Saul, o primeiro rei de Israel, é um exemplo claro disso. Em 1 Samuel capítulo 15, verso 23, o profeta declara que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Saul não ignorava a vontade de Deus. Ele escolheu alterá-la conforme seus próprios interesses. Ellen White explica, em Patriarcas e Profetas, página 635, que quando Saul persistiu na desobediência, o Espírito do Senhor se retirou dele, deixando-o vulnerável à influência maligna. Deus não entrou mais naquele ambiente de rebeldia, e Saul ficou só, mesmo cercado de pessoas. Esse mesmo princípio se aplica hoje. Quando alguém insiste em práticas que sabe serem contrárias à palavra, cria um ambiente espiritual onde os anjos não permanecem. Em Salmos capítulo 101, verso 7, lemos que quem pratica o engano não habitará na presença do Senhor. Ellen G. White reforça isso em O Grande Conflito, página 472, ao afirmar que os anjos se afastam de ambientes onde a verdade é rejeitada de forma persistente. Faça agora uma breve pausa e reflita. Se você reconhece que existe alguma área da sua vida onde tem resistido à orientação de Deus, escreva nos comentários apenas a palavra verdade. Esse gesto simples é um reconhecimento interior, não uma exposição pública. Outro lugar onde Deus e os anjos não entram é o ambiente da impureza moral mantida em segredo. A Bíblia ensina que o corpo é templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Quando esse templo é deliberadamente profanado, a presença divina é entristecida. Ellen G. White declara em Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 218,
que pensamentos impuros criam uma atmosfera onde os anjos não podem permanecer. Ela afirma que a mente que se alimenta constantemente de imagens e desejos corruptos se afasta da comunhão com o céu. Isso não significa que Deus abandona imediatamente quem luta contra tentações, mas que ele não permanece onde o pecado é protegido, justificado ou normalizado. Em Efésios capítulo 4, verso 30, o apóstolo Paulo adverte que não devemos entristecer o Espírito Santo. Ellen White comenta esse texto em Atos dos Apóstolos, página 56, explicando que o Espírito se afasta gradualmente quando sua voz é ignorada repetidas vezes. Se este ponto fala com você, escreva agora nos comentários: quero santidade. Essa frase não é para mostrar perfeição, mas desejo de mudança. Há também o lugar da mentira e da falsidade, onde Deus e os anjos não entram. Jesus declarou em João capítulo 8, verso 44, que o diabo é o pai da mentira. Onde a mentira governa, o caráter de Deus é rejeitado. Ananias e Safira experimentaram essa realidade de forma trágica ao mentirem deliberadamente ao Espírito Santo, conforme Atos capítulo 5. Ellen G. White comenta esse episódio em Atos dos Apóstolos, página 72, afirmando que a presença de Deus foi retirada daquele ambiente no momento em que a falsidade foi mantida conscientemente. A mentira não se manifesta apenas em palavras, mas em atitudes, aparências e duplicidade de vida. Em Provérbios capítulo 12, verso 22, está escrito que os lábios mentirosos são abominação ao Senhor. Ellen White reforça, em Educação, página 57, que a integridade é a base da comunhão com Deus e que onde há duplicidade, os anjos se afastam. Outro ambiente onde Deus e os anjos não entram é o da violência e da opressão deliberada. Desde os dias de Noé, a Bíblia registra que a terra se encheu de violência, conforme Gênesis capítulo 6, verso 11. Ellen G. White explica, em Patriarcas e Profetas, página 92, que a violência generalizada tornou impossível a permanência da presença divina naquele contexto, levando Deus a agir em juízo. Onde há crueldade, abuso e injustiça praticados conscientemente, o céu se retira. Esse princípio se aplica tanto a agressões físicas quanto emocionais. Em Colossenses, capítulo 3, verso 21, a Bíblia adverte contra atitudes que provocam e ferem o espírito dos outros. Ellen White afirma em Lar Adventista, página 343, que lares governados por dureza e autoritarismo afastam os anjos protetores. Onde não há amor, não há permanência divina. Por fim, há o lugar da rejeição consciente da luz. Jesus chorou sobre Jerusalém porque a cidade rejeitou repetidamente os apelos divinos. Em Mateus capítulo 23, verso 37, ele lamenta que o povo não quis ser ajuntado sob suas asas. Ellen G. White comenta esse episódio em O Desejado de Todas as Nações, página 620, afirmando que quando a luz é rejeitada, a presença de Deus se retira, não por imposição, mas por respeito à escolha humana. Se você chegou até aqui e sente que Deus tem falado com você, curta este vídeo agora. Esse simples gesto ajuda a mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir essa verdade. Ao aprofundarmos essa reflexão, torna-se ainda mais claro que os lugares onde Deus e os anjos não entram não são apenas ambientes externos, mas estados interiores cuidadosamente cultivados ao longo do tempo. A presença divina não se afasta de forma abrupta. Ela é retirada gradualmente quando o coração insiste em resistir à voz do Espírito. Esse processo silencioso é um dos aspectos mais perigosos da vida espiritual, pois muitos continuam praticando rituais religiosos enquanto já perderam a comunhão real com Deus. A Bíblia ensina que Deus deseja habitar no coração contrito e humilde.
Em Isaías, capítulo 57, verso 15, o Senhor declara que habita com o abatido e humilde de espírito para vivificar o coração dos contritos. Quando o orgulho domina o coração, cria-se um ambiente onde a presença divina não permanece. Ellen G. White afirma em Caminho a Cristo, página 30, que o orgulho fecha a porta da alma para Cristo e impede a atuação do Espírito Santo. Onde o eu governa, Deus não reina. O orgulho espiritual é especialmente perigoso porque se disfarça de fidelidade. Os fariseus são um exemplo claro disso. Em Mateus capítulo 23, Jesus denuncia uma religião baseada em aparência, rigor externo e exaltação própria. Ellen White comenta essa realidade em O Desejado de Todas as Nações, página 280, explicando que os fariseus estavam tão satisfeitos consigo mesmos que não perceberam que Deus já não habitava em seus corações. Embora frequentassem o templo, estavam espiritualmente sós. Esse mesmo princípio se manifesta quando alguém rejeita a correção. Provérbios capítulo 12, verso 1, afirma que quem odeia a repreensão é insensato. Ellen White esclarece em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 359, que o espírito de resistência à correção afasta os anjos, pois revela um coração fechado à transformação. Deus não permanece onde sua voz é constantemente rejeitada. Faça uma pausa agora e reflita. Se você reconhece que já resistiu à correção divina, escreva nos comentários apenas a palavra humildade. Essa atitude simples é um passo em direção à restauração espiritual. Outro lugar onde Deus e os anjos não entram é o ambiente da amargura cultivada. A Bíblia ensina que a raiz de amargura contamina muitos, conforme Hebreus capítulo 12, verso 15. Ellen G. White comenta esse texto em Parábolas de Jesus, página 250, afirmando que sentimentos de rancor, ressentimento e vingança criam uma atmosfera onde os anjos não podem permanecer. Ela explica que o perdão não é apenas um ato moral, mas uma condição espiritual para a permanência da presença divina. Quando alguém se recusa a perdoar, mantém viva uma ferida que se transforma em fortaleza espiritual para o inimigo. Jesus foi claro ao dizer, em Mateus capítulo 6, versos 14 e 15, que o perdão recebido de Deus está ligado ao perdão concedido aos outros. Ellen White explica em O Maior Discurso de Cristo, na página 113, que a falta de perdão fecha o coração à graça e isola a alma da comunhão celestial. A amargura também se manifesta em murmuração constante. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 10, Paulo alerta sobre o perigo de murmurar, lembrando o exemplo de Israel no deserto. Ellen White descreve em Patriarcas e Profetas, página 293, que a murmuração afastava a presença divina do acampamento, pois revelava desconfiança no cuidado de Deus. Onde há queixa contínua, a gratidão desaparece e os anjos se retiram. Outro ambiente espiritual, onde Deus e os anjos não entram, é o da negligência espiritual consciente. A Bíblia ensina que a vida espiritual precisa ser cultivada. Em Mateus capítulo 26, verso 41, Jesus adverte para vigiar e orar para não cair em tentação. Ellen White comenta esse princípio em Caminho a Cristo, página 94, afirmando que a negligência na oração e no estudo da palavra enfraquece a alma e a torna vulnerável à influência do mal. Onde a comunhão é abandonada voluntariamente, a presença divina não permanece. A negligência não se manifesta apenas pela ausência de práticas espirituais, mas pela indiferença. Em Apocalipse capítulo 3, verso 16, a igreja de Laodiceia é repreendida por sua mornidão. Ellen White explica em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 188, que a indiferença espiritual é mais perigosa do que a oposição aberta, pois cria a ilusão de segurança enquanto a presença de Deus já se afastou.
Se este ponto faz sentido para você, escreva agora nos comentários: quero despertar. Essa declaração é um sinal de que o Espírito ainda está falando ao coração. Há também o lugar da autossuficiência, onde Deus e os anjos não entram. Em Jeremias capítulo 17, verso 5, a Bíblia declara que maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Ellen White comenta esse texto em Profetas e Reis, página 169, afirmando que a confiança excessiva em recursos humanos substitui a dependência de Deus. Quando o ser humano passa a confiar apenas em sua própria capacidade, fecha espaço para a atuação divina. A autossuficiência pode se manifestar tanto em prosperidade quanto em conhecimento religioso. Muitos acreditam que saber muito sobre a Bíblia é o mesmo que viver em comunhão com Deus. Ellen White adverte em Educação, página 154, que o conhecimento sem submissão produz orgulho espiritual e afasta a presença divina. Deus não habita em uma mente que se exalta, mas em um coração que se rende. Outro aspecto que precisa ser considerado é o ambiente da escolha consciente pelo erro. Em Romanos, capítulo 1, verso 28, Paulo afirma que Deus entregou alguns a uma mente reprovada porque não quiseram reter o conhecimento de Deus. Ellen White explica em O Grande Conflito, página 449, que quando a verdade é rejeitada repetidamente, Deus respeita a decisão humana e permite que a pessoa siga o caminho escolhido, retirando sua proteção. Isso não significa abandono imediato, mas respeito ao livre-arbítrio. Deus não força sua presença onde não é desejado. Em Oséias, capítulo 4, verso 17, está escrito que Efraim está entregue aos ídolos. Deixai-o. Ellen White comenta esse texto em Profetas e Reis, página 283, afirmando que essa é uma das declarações mais solenes das Escrituras, pois revela o momento em que Deus permite que a pessoa experimente as consequências de suas escolhas. Se este conteúdo está ajudando você a discernir melhor sua vida espiritual, curta este vídeo agora. Seu apoio ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam despertar antes que seja tarde. À medida que essa reflexão avança, torna-se ainda mais evidente que os lugares onde Deus e os anjos não entram não são definidos por paredes físicas, mas por escolhas espirituais consolidadas. Muitos acreditam que a presença divina se retira apenas de ambientes extremos, porém a Bíblia e os escritos de Ellen G. White revelam que o afastamento do céu ocorre, muitas vezes, de forma silenciosa, gradual e quase imperceptível. O maior perigo não é a rebeldia aberta, mas a acomodação espiritual, que se instala quando a consciência deixa de reagir à voz de Deus. A Escritura ensina que a consciência pode ser cauterizada. Em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 2, Paulo fala de pessoas cuja consciência se tornou insensível, como que marcada a ferro quente. Ellen G. White comenta esse texto em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 742, explicando que quando alguém ignora repetidamente os apelos do Espírito Santo, perde a sensibilidade espiritual e passa a viver sem discernir a presença ou ausência de Deus. Esse estado interior se torna um lugar onde os anjos não conseguem permanecer, pois não há receptividade à verdade. Um desses lugares espirituais é a vida dividida. Jesus declarou, em Mateus capítulo 6, verso 24, que ninguém pode servir a dois senhores. Ellen White amplia esse ensino em O Maior Discurso de Cristo, página 93, afirmando que o coração dividido cria uma atmosfera de constante conflito espiritual, na qual a presença de Deus não pode habitar plenamente. Quando o cristão tenta conciliar princípios do reino com práticas contrárias à palavra, constrói um espaço onde a comunhão com o céu é interrompida. Essa duplicidade espiritual não se manifesta apenas em grandes decisões, mas em hábitos diários tolerados.
Em Cantares, capítulo 2, verso 15, a Bíblia fala das pequenas raposas que devastam as vinhas. Ellen White comenta esse texto em Parábolas de Jesus, página 301, explicando que pecados considerados pequenos, quando acariciados, enfraquecem a vida espiritual e afastam os anjos gradualmente. O perigo está em não perceber quando a presença divina já não se faz sentir como antes. Faça agora uma pausa sincera. Se você percebe que tem tolerado atitudes que enfraquecem sua comunhão com Deus, escreva nos comentários apenas a palavra renúncia. Esse reconhecimento abre espaço para restauração. Outro ambiente onde Deus e os anjos não entram é o da incredulidade cultivada. Não se trata de dúvidas momentâneas, mas de um espírito que se recusa a confiar em Deus, mesmo diante de evidências claras de sua atuação. Em Hebreus capítulo 3, verso 12, somos advertidos contra um coração mau e incrédulo que se afasta do Deus vivo. Ellen G. White explica em Patriarcas e Profetas, página 423, que a incredulidade afasta a presença divina porque questiona o caráter de Deus e mina a confiança necessária para a comunhão. O povo de Israel no deserto é um exemplo claro disso. Apesar dos milagres, muitos escolheram duvidar constantemente. Em Salmos capítulo 78, verso 41, lemos que eles limitaram o Santo de Israel. Ellen White comenta esse episódio em Patriarcas e Profetas, página 379, afirmando que a incredulidade fechou a porta para a atuação contínua de Deus. Onde a fé é substituída por suspeita constante, os anjos não permanecem. Há também o lugar da negligência moral, disfarçada de liberdade cristã. Muitos justificam escolhas erradas usando o argumento da graça. Contudo, a Bíblia ensina que a graça não é licença para o pecado. Em Romanos capítulo 6, verso 1, Paulo pergunta se devemos continuar no pecado para que a graça aumente e responde de forma enfática que não. Ellen White reforça esse princípio em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 641, afirmando que a graça verdadeira conduz à obediência, não à complacência com o erro. Onde o pecado é racionalizado, Deus não permanece. Outro lugar espiritual, onde Deus e os anjos não entram, é o da contaminação consciente da mente. Em Filipenses, capítulo 4, verso 8, Paulo orienta a pensar no que é puro, justo e digno de louvor. Ellen White comenta esse texto em Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 97, afirmando que a mente moldada por pensamentos corruptos cria uma atmosfera espiritual incompatível com a presença dos anjos. O que alimentamos diariamente molda o ambiente espiritual interior. Isso inclui aquilo que se consome visualmente, auditivamente e emocionalmente. Ellen White declara em Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, página 106, que Satanás usa imagens e entretenimentos para afastar a mente de Deus de forma quase imperceptível. Onde a mente está saturada de mundanismo, a presença divina é entristecida. Se esse ponto fala com você, escreva agora nos comentários. Quero mente limpa. Essa simples frase expressa um desejo sincero de transformação. Outro aspecto profundamente sério é o lugar da indiferença ao sofrimento alheio. A Bíblia ensina que o amor ao próximo é evidência da presença de Deus. Em 1 João, capítulo 4, verso 20, está escrito que quem diz amar a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Ellen White comenta esse texto em O Maior Discurso de Cristo, página 42, afirmando que a falta de compaixão endurece o coração e afasta a presença celestial. Onde o egoísmo domina, os anjos se retiram. A parábola do bom samaritano, registrada em Lucas, capítulo 10, revela que religiosidade sem misericórdia não agrada a Deus. Ellen White explica
Em O Desejado de Todas as Nações, página 497, que a verdadeira religião se manifesta em atos de amor prático. Quando a fé se torna fria e teórica, perde-se a comunhão viva com Deus. Há ainda o lugar da procrastinação espiritual. Muitos reconhecem a verdade, mas adiam decisões. Em Hebreus capítulo 3, verso 15, somos advertidos a não endurecer o coração quando ouvimos a voz de Deus. Ellen White comenta esse texto em Caminho a Cristo, página 33, afirmando que adiar a entrega fortalece o poder do hábito e enfraquece a sensibilidade espiritual. Onde a decisão é sempre postergada, a presença divina se afasta lentamente. Se este conteúdo está abrindo seus olhos espirituais, curta este vídeo agora. Esse gesto simples ajuda a levar essa mensagem a outras pessoas que também precisam discernir onde estão espiritualmente. Ao chegar à conclusão desta mensagem, torna-se impossível ignorar a solenidade do tema que foi apresentado. Falar sobre lugares onde Deus e os anjos não entram não é tratar de ausência divina no sentido absoluto, mas da retirada da comunhão, da proteção e da presença ativa do céu. A Bíblia revela que Deus é longânimo, misericordioso e paciente, porém também respeita profundamente o livre-arbítrio humano. Quando o ser humano insiste em permanecer em ambientes espirituais contrários à vontade divina, Deus permite que ele experimente a solidão resultante de suas próprias escolhas. As Escrituras deixam claro que a presença de Deus não acompanha o pecado protegido. Em Salmos capítulo 5, verso 4, está escrito que Deus não tem prazer na maldade e que o mal não habita com ele. Ellen G. White comenta esse princípio em O Grande Conflito, página 541. Ao afirmar que a santidade de Deus torna impossível sua comunhão com o pecado não abandonado. Isso não significa rejeição arbitrária, mas coerência com seu caráter justo e amoroso. Ao longo deste estudo, ficou evidente que os lugares onde Deus e os anjos não entram são formados por decisões repetidas, escolhas mantidas e resistências cultivadas. Esses ambientes espirituais não surgem repentinamente, mas se constroem aos poucos, enquanto a consciência é silenciada e a sensibilidade espiritual se enfraquece. Em Provérbios capítulo 29, verso 1, a Bíblia afirma que quem muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente, sem que haja cura. Ellen White explica em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 120, que o endurecimento do coração é resultado da rejeição contínua da luz. A maior tragédia espiritual não é o erro momentâneo, mas a permanência nele. A Bíblia apresenta inúmeros exemplos de pessoas que erraram, mas foram restauradas porque se humilharam diante de Deus. Davi pecou gravemente, mas se arrependeu profundamente. Em Salmos capítulo 51, verso 11, ele clama para que Deus não retire dele o seu Espírito Santo. Ellen G. White comenta esse episódio em Patriarcas e Profetas, página 725, afirmando que o arrependimento sincero reabre o caminho para a presença divina e restaura a comunhão com o céu. Isso nos leva a uma verdade essencial. Não existe lugar tão escuro que o arrependimento verdadeiro não possa alcançar. Embora Deus e os anjos não permaneçam onde o pecado é protegido, eles se aproximam imediatamente quando há confissão e abandono do erro. Em 1 João capítulo 1, verso 9, a Bíblia afirma que se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar e purificar. Ellen White declara, em Caminho a Cristo, página 37, que o arrependimento genuíno atrai novamente a presença divina e restaura a paz da alma. Nesse ponto, é importante que cada pessoa que acompanha este vídeo faça uma reflexão pessoal e sincera. Não se trata de apontar erros alheios, mas de examinar o próprio coração. Em Lamentações capítulo 3, verso 40,
somos convidados a esquadrinhar nossos caminhos e nos converter ao Senhor. Ellen White comenta esse texto em Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 398, afirmando que o autoexame honesto é essencial para manter a comunhão com Deus. Se você reconhece que esteve espiritualmente em lugares onde Deus não pôde permanecer, escreva agora nos comentários apenas a palavra voltar. Essa palavra simples representa o desejo de retorno, restauração e recomeço espiritual. A Bíblia ensina que Deus não se agrada da solidão espiritual do ser humano. Desde o início, seu desejo sempre foi habitar com seu povo. Em Apocalipse, capítulo 21, verso 3, lemos que o tabernáculo de Deus estará com os homens. Ellen G. White explica, em O Grande Conflito, na página 676, que o plano da redenção visa restaurar plenamente a comunhão perdida entre Deus e a humanidade. Contudo, essa comunhão começa agora, por meio de escolhas diárias alinhadas com a vontade divina. É fundamental compreender que permanecer em ambientes espirituais, onde Deus não entra, não é uma fatalidade, mas uma escolha reversível. Em Isaías, capítulo 1, versos 18 e 19, Deus convida o pecador a raciocinar com ele e promete restauração àqueles que se dispõem a obedecer. Ellen White afirma em Profetas e Reis, página 325, que Deus sempre oferece oportunidades de arrependimento antes de retirar completamente sua presença protetora. Ao final desta mensagem, a pergunta mais importante não é quais são esses lugares, mas onde você está espiritualmente agora. A presença de Deus se manifesta onde há humildade, arrependimento, obediência e desejo sincero de mudança. Em Salmos, capítulo 34, verso 18, a Bíblia declara que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ellen White reforça esse ensino em O Desejado de Todas as Nações, página 300, afirmando que Deus habita com os que reconhecem sua dependência dele. Se esta mensagem falou ao seu coração, curta este vídeo agora. Esse gesto simples ajuda a levar essa verdade a outras pessoas que talvez estejam vivendo espiritualmente sozinhas sem perceber. Deixe um comentário com seu nome e a cidade de onde você está assistindo, para que eu possa orar por você de maneira especial. Compartilhe este vídeo no grupo de WhatsApp da sua igreja, pois essa mensagem pode ser exatamente o alerta que alguém precisa ouvir hoje. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, porque aqui continuaremos estudando temas bíblicos profundos, sérios e necessários para este tempo. Que você escolha habitar onde Deus habita, que suas decisões atraiam a presença do céu e que você nunca precise experimentar a solidão espiritual por rejeitar a voz do Senhor.